Oi, meus Chuck Norris. Hoje eu estou aqui para mais um vídeo. Professor, por que você está falando desse jeito? É que meu produtor aqui, ó, do meu lado, falou para eu não começar mais gritando os meus vídeos, que a galera se assusta na frente da TV. Ó, na frente do computador. E então assim, ele falou, vai de boa. Mas eu não vou dar ouvido pra eles. Fala, meus Chuck Norris! Vamos lá! Mais uma aulinha! Que ficar quietinho que é nada, que é o professor Leozão. Tamo junto, galerinha! Então vamos lá. Hoje eu quero falar de mais um tema, coisa linda. Olha só, esse tema aqui é muito gostosinho, galerinha. Eu vou falar com vocês hoje sobre geometria analítica, especificamente sobre um tema que é distância entre dois pontos. Beleza? Quero falar desse tema com vocês, que é um tema bem tranquilo, bem legal de ser trabalhado. Então vem comigo, galerinha. Vamos lá. Então, senhoras e senhores, antes de qualquer coisa, eu tenho que relembrar um conceito com vocês, que é o conceito de plano cartesiano. O que é um plano cartesiano, galerinha? Então, olha só. Temos aqui o plano cartesiano, então. Olha só, é tudo isso aqui, ó. O plano cartesiano, então, ele vai ser formado por um eixo, que a gente normalmente chama de eixo Y, né? E o eixo X. Beleza? Galerinha, esses caras têm nome. A gente chama o eixo X de eixo das abscissas. Ah, professor, eu vou esquecer. É só se lembrar. Eixo das abscissas, abscissas. Então, senhoras e senhores, o X vai ser o eixo das abscissas, tá? E o que sobra é o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Beleza? Eixo X e eixo Y. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, galera. No encontro entre esses dois eixos, galerinha, nós temos ali a origem, que é o ponto zero, beleza? Que é tanto zero para o x quanto zero para o y, beleza? Esse cara é o zero. E o que eu quero falar é o seguinte, no eixo x, no eixo das abscissas, à direita da origem, nós vamos ter crescente os valores positivos, beleza? Então, quanto mais eu for para a direita, mais aumento os meus valores. Então, à direita da origem, eu vou ter ali os meus valores positivos, beleza? E galerinha, à esquerda da origem, nós vamos começar a ter os valores negativos, beleza? Que vai daí de forma decrescente a cada vez que eu vou mais para a esquerda, beleza? Tranquilo? E o que acontece com o y, galera? Acima da origem, nós vamos ter os valores positivos, beleza? Abaixo da origem, nós vamos ter os valores negativos. Então, quanto mais eu subo, mais positivo fica. Quanto mais eu desço, mais negativo fica. Então, beleza? Para cima eu vou ter valores crescentes. Quanto mais eu desço, eu vou ter valores decrescentes. Beleza? Mais uma coisa que eu quero falar para vocês aqui, ó, galera, muito importante. Eu tenho 4 divisões no meu plano cartesiano. Beleza? Então, senhoras e senhores, essa primeira divisão aqui, ó, eu vou chamar de primeiro quadrante, tá? Aqui vai ser o meu segundo quadrante. Aqui o terceiro quadrante. E aqui o quarto quadrante. Beleza? Então, o nosso plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes. Beleza, galerinha? E é o seguinte, observem que eu formei alguns pontos nesse plano cartesiano, olha só. Tenho esse pontinho aqui e tenho esse pontinho aqui, ó, tá? E esses pontinhos, eles podem ser representados em pares ordenados, ou um par ordenado, beleza? O par ordenado, ele é formado pelo componente da coordenada, o componente x e o componente y, que formam as coordenadas desse ponto, beleza? Então, por exemplo, esse primeiro ponto aqui, ó, como vocês podem perceber, se eu rebater ele lá para o ponto x, para o eixo x, ele vai estar ligado com a partezinha aqui no 4, tá? Então, esse ponto, ele vai rebater lá no 4, beleza? E isso está no eixo x. Então, o valor dele para x vai ser 4, beleza? E se eu pegar esse ponto e jogar lá no eixo y, eu vou ter o valor 2. Ou seja, para o y é 2. Perfeitinho, galera? Então, aqui formei um par ordenado. O par ordenado desse ponto, para o x é 4 e para o y é 2. Tranquilo até aqui, né, pessoal? Sem dor. Então, meus amores, agora presta atenção nisso aqui, ó. Esse outro ponto. Esse outro ponto, então, se eu jogar lá no x, ele vai me dar menos 4.
E se eu jogar lá no y, ele vai me dar menos 3. Perfeitinho, né, galera? Só os conceitos básicos para a gente retomar aquelas situações sobre plano cartesiano. Mas o que eu quero falar hoje especificamente para vocês é a distância entre dois pontos, tá? Observem aqui, então. Tenho aqui o meu plano cartesiano, que esse daqui vai ser o eixo x, esse daqui vai ser o eixo y. Então, o que acontece nessa situação aqui, meus amores? Então, presta bem atenção. Então, como vocês podem observar, eu tenho o A aqui, o pontinho A, e eu tenho o ponto B. E eu quero saber qual é a distância entre esses dois pontos, meu povo. Qual é a distância que vai ter entre esses dois pontos? Então, galera, o ponto A, por exemplo, a gente sabe que ele vai ter uma coordenada no eixo x e ele vai ter uma coordenada no eixo y. O B também vai ter uma coordenada no eixo x e vai ter uma coordenada no eixo y. Então, esse cara aqui, esse D, é a distância que existe entre eles. Galera, mas vamos observar o seguinte, ó. Aqui eu tenho a coordenada x do A e a coordenada x do B. Ele também tem uma distância entre essas duas coordenadas, que se eu rebater isso daqui aqui para cima, forma uma basezinha aqui, ó. Beleza? E olha só, a distância entre o y e o b também, ó, se eu rebater isso daqui para cá, forma uma alturazinha de um triângulo. Com isso, nós formamos aqui um triângulo retângulo, galera. Beleza? Então, senhoras e senhores, forma assim um triângulo retângulo. E o que acontece aqui, galera? Esse cara nada mais é do que a diferença de toda a medida x aqui desse B e de toda a medida x do A. Então, a diferença entre a medida x do B e x do A. E esse carinha aqui, ó, nada mais é do que toda a diferença do y do B com o y do A. Beleza? Então, senhoras e senhores, como é um triângulo retângulo, nós conseguimos utilizar aqui o teorema do tio Pita, o teorema do Pitágoras, galerinha. E olha como vai ficar. Então, onde a minha hipotenusa é o D, ó. Então, D ao quadrado vai ser igual à medida de um desses catetos, tá? Que eu vou utilizar aqui embaixo, então, ó. Vou utilizar aqui dos x, as medidas dos x, a diferença entre eles. Então, vai ficar o x do B menos o x do A, que é o tamanho dessa medida aqui ao quadrado. Beleza? Tranquilidade, galera. E isso mais, então, a diferença dos y. Então, y do B menos y do A, tudo isso ao quadrado. Bem tranquilo isso, né, galera? Sem dor até aqui. Perfeito? Então, beleza. Então, para a gente deixar bem redondinho, o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir a distância. Só que a distância ela não está isolada, ela tem um expoente lá. Então, esse cara está como potência, ele passa para lá raiz. Então, ele vai passar para lá raiz quadrada. Então, a distância, galerinha, vai ser exatamente igual a raiz quadrada, então, do x do B menos o x do A, tudo isso ao quadrado, mais, agora, galerinha, y do B menos y do A ao quadrado. Então, senhoras e senhores, essa aqui vai ser a formulazinha geral, então, para eu calcular a distância entre dois pontos na geometria analítica. Beleza, galerinha? Muito susse, né? Bem tranquilo. Então, agora é só aplicar essa fórmula. Professor, como que aplica, então? Então, vamos ver. Olha só um exemplo. Encontre a distância entre os pontos A e o ponto B. Beleza, galera? Então, é para encontrar a distância entre o ponto A, que tem as coordenadas 2 e 5, e o ponto B, que tem as coordenadas menos 3 e 4. Então, eu vou utilizar a minha formulazinha. Olha só, a minha formulazinha da distância, que vai ser, então, raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, mais, agora, yb menos ya ao quadrado também. Então, beleza. Então, galerinha, aplicando aqui, ó, a distância, vamos ver como vai ficar isso. Então, senhoras e senhores, quem vai ser o x do B? Então, meus amores, o x do B, ou seja, a coordenada x do B aqui, ó, a coordenada x dele vai ser menos 3.
Então vai ficar menos 3 menos a coordenada x do A, que é 2. Tudo isso ao quadrado. Mas, agora, meus amores, vamos lá. Coordenada y do B. Y do B vai ser menos 4. Menos a coordenada y do A, que é 5. Tudo isso ao quadrado. Sem dúvidas até aqui, né, meus amores? Bem tranquilo, né? Então, galerinha, como vai ficar isso aqui, então? Olha só. Então, menos 3 com menos 2 vai ficar menos 5. Isso ao quadrado. Mais, agora, menos 4 com menos 5, menos 9. Isso ao quadrado. Então, raiz quadrada de tudo isso aqui, galera. Presta atenção em como vai ficar. Olha só. Então, a distância entre esses pontos, meus amores, vai ser o seguinte, ó. Vai ficar raiz. Então, menos 5 ao quadrado, 25. Mais menos 9 ao quadrado, 81. Perfeito, meus amores? Tranquilidade até aqui. Então, a distância entre esses caras vai ser raiz quadrada de exatamente 106. Como o exercício não pede para a gente simplificar nem nada, a gente pode deixar assim mesmo. Raiz de 106. Beleza? Essa é a distância entre aqueles dois pontos. Perfeito? Professor, eu posso utilizar isso para distância entre qualquer outros dois pontos? Qualquer outros dois pontos. Pode ficar bem tranquilo, bem sossegado, que sempre você vai poder usar esse esquema aqui. Fechou, galerinha? Então, meus amores, beijo no seu coração. Muito obrigado por você estar aqui mais uma semana assistindo os vídeos do Professor Leozão. Não se esquece, se inscreve no nosso canal, curte, galera. Não esquece, vai lá, dá o like para ajudar o Professor Leozão, comenta, compartilha, tá? Chama a galerinha pra curtir o canal do Professor Leozão, beleza, galerinha? Então, beijo no seu coração, meu Chuck Norris. Fiquem com Deus. Até a próxima, galerinha. Tchau!